Então, pessoal, lembrando que, então, boa noite, né? Lembrando que essa aula está sendo gravada, eu estou disponibilizando a aula no canal, a aula passada também foi gravada, também foi disponibilizada no canal, e todo o conteúdo de geometria que já foi dado esse ano também está lá no canal, como escrito Gaut. Então, tem um playlist lá de Gaut, que são todas as aulas, são do ano passado, mas de qualquer forma o conteúdo é o mesmo, conforme eu expliquei para vocês. Então, todo o conteúdo até então dado está lá, principalmente para quem se interessar em ver o que já foi passado, né? E eu mudei o nome do canal, por questões a mais de referência, porque não fazia nenhuma referência à matemática, né? Então, eu deixei o meu sobrenome e a disciplina. Com isso, fica uma referência mais fácil para quem interessar. Então, essa aula, assim que eu tiver... É que assim, assim que eu tenho disponibilizado para mim, eu consigo disponibilizar para vocês. Então, quem quiser acompanhar vai estar dessa maneira, ok? Então, vamos lá, iniciar a nossa aula de hoje. Lembrando que o que nós vimos na aula passada, né? Então, tem algumas coisas que a gente precisa reforçar do que foi visto na aula passada. Nós estamos falando de pirâmides, e aí aqui, ó, eu tenho uma pirâmide triangular, regular, e aí, obviamente, se ela é regular, o triângulo aqui da base é um triângulo equilátero. E o que eu quero chamar a atenção, que eu sempre falei para vocês, é que são esses triângulos que tem aí, ó, que a gente pode precisar usar. Esse triângulo verde, ele usa o apótema, né? Ó, vou parar aqui um pouquinho. Aqui, ó. Esse triângulo verde, ele usa o apótema aqui, usa a altura e o apótema da pirâmide. O apótema da base, que é 1/3 da altura do triângulo equilátero, e usa a altura e o apótema da pirâmide. E tem também esse outro triângulo aqui, ó. Esse outro triângulo aqui usa a altura da pirâmide, usa o outro pedaço da altura da base e uma aresta da pirâmide. Então, o problema, por exemplo, pode pedir tamanho de aresta, pode pedir altura. Então, existem várias possibilidades do examinador trabalhar em cima disso, né? Então, aqui, ó, para a gente olhar, é essa figura aqui, né? Então, nessa figura aqui, o que a gente tem? A gente tem aqui na base um triângulo equilátero, e esse pedacinho aqui, ó, vou chamar aqui de H, né, ó, estaria aqui, ó, esse é o triângulo equilátero, então isso aqui é a altura dele, ó, que é L raiz de 3 sobre 2. E aí, o que a gente lembra? Que se eu tenho aqui esse pontinho O, isso aqui é 1/3 da altura, e isso aqui é 2/3 da altura. É uma coisa, uma propriedade que eu falei para vocês guardarem. Sempre que você tem esse pontinho aqui, que é o centro de circunferência, né? Esse aqui de baixo vai valer 1/3 da altura, esse 2/3. Por isso que ali, ó, tá L, no caso ele chamou o lado de A, né? Por isso que ali tá A raiz de 3 sobre 6, né? Ó. Porque o que é o H? O H, ele é 1/3 da altura. A altura é L raiz de 3 sobre 2. Então, isso vai dar o quê? L raiz de 3 sobre 6, que é o que aparece aqui, ó. Só que em vez de estar usando L, ele está usando a letra A. Tanto faz, né? Ele está chamando o lado de A. E o outro é 2/3. Então, se ele é 2/3, ele seria o dobro disso. Né? Então, aqui teve algum erro aqui, porque seria o AO, né? O AO. O AO, ele é 2/3 de L raiz de 3 sobre 2. Não está certinho, eu falei errado. Estaria L raiz de 3 sobre 3. Então tá lá, ó, certinho aqui, ó. Então, A raiz de 3 sobre 3, A raiz de 3 sobre L raiz de 3 sobre 6. Aqui eu me enganei, gente. Vou pegar aqui, ó. Sobre 6, né? Porque 3 vezes 2 é 6. Então eu teria isso aqui como sendo o OH, isso aqui o AO. E aí eu posso empregar o teorema de Pitágoras em qualquer um dos triângulos. No triângulo VOH ou no VOA. E é isso que os examinadores usam nas questões, né? É você trabalhar. Na aula passada, a gente fez exercício com uma base hexagonal e com uma base quadrangular, que é esse caso aqui, né? Ó. Eu teria aqui esse outro caso. Ó. Aqui eu já tenho uma base quadrangular. Ó. Aqui tem um triângulo. Ainda botou um outro triângulo aqui que pode ser usado também se quiser. Ó.
que é esse triângulo aqui. Mas aí não necessariamente você vai precisar, mas de qualquer forma você teria um outro triângulo aqui na face dessa figura, né? Então, isso aí vai valer para qualquer pirâmide quadrangular. Tá aqui, ó, esse triângulo aqui e esse outro triângulo aqui são triângulos retângulos que você pode usar, né? Então, eu tenho aqui na minha figura, ó, representado, ó. E aí, na minha base, eu teria aqui, vou chamar aqui de O, chamar de aqui de H, chamar aqui de, aqui é W, né? W, vou chamar aqui de V. Então, veja aqui, ó, o OV o que que é? Se eu pegar a base, que é um quadrado, aqui está o O, aqui está o V, aqui está o que eu estou chamando de H. Ó. Então, esse cara aqui é metade do lado, e esse aqui é metade da diagonal. Como a diagonal do quadrado é L raiz de 2 sobre 2, né, ó? Lembrando, né, ó? Diagonal do quadrado, que é L, L. A diagonal do quadrado é L raiz de 2. E aqui vai ser L raiz de 2 sobre 2. O OV, né? OV. Então, eu teria isso aqui. E esse aqui é o OH. Então, isso pode interessar, porque aí depois eu posso trabalhar usando um triângulo retângulo, esse triângulo retângulo WOV, usar Pitágoras nele, posso usar Pitágoras no WOH também, dependendo do problema. Mas veja que, para eu poder trabalhar, eu preciso conhecer esses elementos da base, que é a geometria plana. Certo? Então, a gente viu isso e vimos na aula passada também. Eu estou só reforçando e resumindo, né? E da mesma forma, a gente tem aqui com o hexágono regular. Ó. Mesma coisa, ó. Tá lá esse triângulo aqui, e ainda posso pegar esse outro triângulo aqui se eu quiser, esse verde aqui, ó. Onde eu teria aqui, ó, metade do lado, aí teria a altura da face, né, que é o apótema da pirâmide. Então, esses elementos a gente tem que conhecer, tá? Então, tá aqui também. Isso aqui é resumo do que nós vimos na aula passada. Então, tá aí, ó, tá desenhado aqui. Esse é eu só desenhei, é esse mesmo aqui, tá, gente? Eu só desenhei numa outra posição. É quadrangular do mesmo jeito. E aqui é a hexagonal, que a gente viu na aula passada, né? Tem esse daqui, que é um triângulo retângulo, e tem esse aqui, que é outro triângulo retângulo. Ok? Vimos na aula passada também o volume da pirâmide. E vimos que a pirâmide, eu preciso de 3 pirâmides para poder encher uma figura, um prisma de mesma área da base, mesma altura. Com isso, nós chegamos à conclusão que se eu preciso de 3 pirâmides para encher aquele prisma, o volume da pirâmide é o mesmo volume do prisma dividido por 3. Por isso, né, que a gente tem essa fórmula aqui, ó. Então, isso aqui, ó, é a fórmula de volume de prisma. Eu divido por 3, porque eu tenho 3 pirâmides para encher, e a gente viu, inclusive, um videozinho sobre isso. Pois bem, qual é o objetivo da aula de hoje? É falar sobre cones. E da mesma forma que a gente comparou pirâmide com prisma, de uma certa forma, em termos de volume, por exemplo, a gente vai comparar cone com cilindro. Mas antes, a gente precisa conhecer os elementos do cone. Quais são os elementos do cone e o que é importante a gente conhecer aqui? Então, aqui está o meu cone. Eu tenho a altura do cone, que está indicado aí. Tem essa linha aqui, que é a geratriz. Quem é a geratriz? Geratriz é a linha da lateral do cone. Eu tenho infinitas geratrizes, obviamente. Então, nesse meu desenho lateral aí, VA é uma geratriz. VB também é uma geratriz. Eu tenho um monte de geratriz. Se eu botar aqui C, ó, VC também é geratriz. Geratriz é qualquer linha que vai do vértice até a base no cone de maneira reta, né? Não é uma linha reta que faça esse percurso. Essa geratriz. Eu tenho ali o eixo, tem a minha base, que é um círculo, e aí, da mesma forma que na pirâmide eu destaquei um triângulo, tem um triângulo que eu destaco aí também, que é esse triângulo que está no desenho lateral aqui, ó. Esse triângulo aqui, ó, ele tem como elementos, e é um triângulo retângulo, logo eu posso empregar Pitágoras, e está aqui, ó, G ao quadrado, que é a hipotenusa, é a soma do quadrado dos catetos, que são o raio e a altura. Então, vai ter problemas
que eu vou te dar a altura do cone, o raio da base do cone e vou pedir a geratriz. Vai ter problema que vai ser dada a geratriz, o raio e vai pedir a altura. Vai ter problema que vai dar a geratriz, a altura e vai pedir o raio. E assim vai, mas tudo empregando o teorema de Pitágoras. Pessoal, até aí ok? Alguma dúvida? Alguma pergunta antes de eu prosseguir? Tranquilo? Para o Arthur tá tranquilo, eu não sei para o resto do pessoal. Para os demais aí. Alguém tem alguma pergunta? Carla, tranquilo, Camila, Ana, Beatriz. Então, algumas pessoas aí estão respondendo que está tranquilo. Então, vamos supor que está ok. Tá? Lógico que a gente vai fazer exemplo. Essa é a parte mais tranquila de cone, né? A parte que é mais trabalhosa de cone, mas mesmo assim não é nada de extraordinário, mas é mais trabalhosa, é a que envolve a área do cone, né? Vocês viram que na pirâmide a área também dava mais trabalho. O volume era tranquilo, era 1/3 da base da altura. Aqui no cone o volume também vai ser tranquilo. O problema é a área do cone, essa dá mais trabalho. E aí a gente precisa ver duas coisas. Primeiro, a base. A base é muito tranquilo. Por quê? Porque a base do cone nada mais é do que um círculo. Então, a área é a área do círculo. Πr ao quadrado. O problema é a lateral do cone. Então, o que acontece? O que a gente precisa ver? Vamos pegar um cone aqui. Então, olha só. Isso aqui é um cone, tá? Eu vou só dar uma ajeitada nele. Tá aqui um cone. Tá aí. Isso aí é um cone, tá? Ó. Não se preocupe com a altura, raio. Ele tá numa posição aí deitado. Eu joguei ele em cima da mesa. Deitado em cima da mesa. Mas ele é um cone, um chapéu de palhaço, né? E eu estou preocupado com a área lateral do meu cone. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar esse cone e vou chapar em cima da mesa. Então, eu vou fazer isso. Eu vou desenrolar o cone. Olha lá, ó. Vou desenrolando o cone em cima da mesa. Estou colando a lateral dele em cima da mesa. Colei a lateral. Tá vendo? Ó? E ao colar a lateral, aqui tem um ângulo, tá? Na verdade, ele é tudo isso aqui, ó. Então, ao colar a lateral, eu obtive essa figura. É lógico que isso vai depender do tamanho do raio, ó, né? Do raio da base, a figura vai se modificando. Mas o fato é que a figura chapada é isso daqui. Essa é a lateral do cone. E observa o seguinte, ó, que esta linha aqui, ó, é a geratriz do cone, né? Ó. Se eu fechar, pode observar, ó. Lembra que eu falei que geratriz são essas linhas laterais, ó. Tem um monte, ó. Então, na hora que eu estou desmontando o cone, qualquer linha dessas é uma geratriz. Então, isso aqui, ó, é geratriz do cone. E aqui também, geratriz do cone. Só que esta figura toda aqui é um pedaço de um círculo. É um setor circular. Então, como que vai funcionar o meu raciocínio? O meu raciocínio vai funcionar da seguinte maneira. Vamos lá. Eu tenho aqui o desenho de um cone e aqui ele chapado na lateral. Primeira observação. Esta linha que está aqui, ó, esta linha que está aqui, é essa daqui de baixo, ó. Né, ó? Que eu abri o cone, ela ficou aqui. A geratriz está aqui, ó. Então, essa linha é essa linha daqui de baixo. Ficou ali chapada ali embaixo. Pode observar. Vamos voltar lá no nossa figurinha. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Esta... Cadê a... Deixa eu fechar o cone aqui. Ó. Observa, ó. Observa a linha, essa linha daqui, ó. Que é a base do cone, a linha da base. Olha que ela vai... Na hora que eu vou desmontando, ó, ela tá aqui, ó. É a linha da base.
ela vai desenrolando, ó, tá vendo? Ó, então esta linha aqui é a linha que estava na base. E é isso que eu estou mostrando para vocês, né? Então, esta linha aqui vermelha, é esta linha aqui, ó. Mas quem é esta linha vermelha? É o comprimento da circunferência da base. E qual é o comprimento de uma circunferência? 2πr, por isso que ele está 2πr. Ali é 2πr. E aqui é g, né? É lógico que aqui eu tenho infinitos g's, né, que eu falei para vocês. Tudo isso aqui é g, ó. Só que eu vou desenhar só esses que me interessam aí. Esses dois aí. E aí o que acontece? Aqui, esse camarada aqui, ele é um pedaço de um círculo. Esquece o cone agora. Esquece o cone porque eu já desmontei e virou essa figurinha aí. Essa figurinha é um pedaço de um círculo. Olha ela aqui, ó. É um pedaço de um círculo cujo raio é o G, ó. Esquece o cone. Eu agora estou olhando a figura plana, cujo raio é o G. Então, gente, eu estou querendo calcular esta área aqui. Esta área é a área de um setor circular. E nós vimos na aula de geometria plana, tem vídeo lá no canal também sobre isso, só sobre isso. Como que eu calculo a área de setor circular? Todas as vezes, gente, que você vai calcular a área de um setor circular, é uma regrinha de 3. E é sempre assim. Uma volta completa, se eu der uma volta completa aqui, nessa circunferência aqui, o raio dela é G, ó. Então, uma volta completa é 2πg. E a área seria πg ao quadrado. Lembra, ó, esta figura aqui é um círculo de raio G. Então, a área dele é πg ao quadrado. E a circunferência dele é 2πg. Por quê? Porque o raio é G dele. Então, uma volta completa é a circunferência inteira. E a área seria πg ao quadrado. Ah, mas eu quero saber é a área do setor. No setor, a volta dele é 2πr, né? Ó. Esse pedacinho aqui, ó, é 2πr. Ó. Então, a área é o que eu quero descobrir. Então, eu faria essa regrinha de 3, tá? Ó. Então, eu faria uma regrinha de 3. Ficaria o quê? 2πg está para 2πr, que é igual a π g ao quadrado sobre A. E aí eu quero calcular o A. Então eu corto aqui, ó. Esse g ao quadrado corta com esse g, então aqui ficou 1, né? Aí eu multiplico o cruzado. A vezes 1A, πgr, πrg. E essa passa a ser a área lateral de um cone, que eu acho que vale a pena guardar. Ah, professor, mas não é fazer sempre área de setor circular? Veja bem, é importante que você entenda como se calcula a área de um setor circular fazendo regra de 3. Tem várias maneiras, aqui é uma maneira. Lá na geometria plana a gente fez com outro raciocínio, aqui eu usei um raciocínio. Mas por questão de tempo, vale a pena você guardar essa fórmula. E ela tem até um processo mnemônico, já, tá, gente? Processo mnemônico é processo de memória para facilitar a gente guardar as coisas. Que é pensar o seguinte, ó. Vou até abrir um slide aqui, tá? A área lateral, isso aqui é a área lateral. A área lateral de um cone. A área lateral de um cone é πrg, onde R é o raio da base e G é a geratriz. É isso que eu tenho que raciocinar. Tem gente que gosta do seguinte, ó, quer ver? Ó? Isso é um processo mnemônico, tá, gente? Não é nenhuma coisa matemática séria, não, no sentido assim. Eu digo o seguinte, tem gente que faz o seguinte, ó. Quando eu tenho um triângulo, isso aqui é a base e aqui é a altura, a área do triângulo é base vezes a altura sobre 2. Se eu comparar o cone, aqui é G, aqui é como se fosse G também, e aqui é 2πr,
Então, se eu fingir, ó, finge que isso aí não é um setor, é um triângulo. Se isso aqui fosse um triângulo, a área seria base vezes a altura sobre 2. E dá o mesmo PRG, ó, que a gente falou lá atrás. Então, isso aqui isso não é matemática no sentido real, não, tá, gente? Porque isso aqui não é um triângulo. Mas se eu fingisse que fosse, eu poderia pensar nisso. Então, essa linha aqui é 2πr, aqui é g, então isso aqui é como se fosse a base, a altura, e eu fiz base vezes a altura sobre 2, que dá PRG. Mas aí é cada um acha do jeito que for melhor. Se quiser guardar PRG, fica PRG, e acabou. Essa é a área lateral do cone que eu acho que vale a pena guardar. Então, toda vez que a gente tem um cone, gente, o que você precisa saber? Você precisa guardar essa gravurinha, você vai guardar isso aqui, ó. E vai guardar essa gravurinha aqui, ó. Que é o quê? A planificação do cone. Aí você guarda isso aqui. Do jeitinho que está aqui. Aqui tem um ângulo que eu não sei qual que é. Pode ser que ele peça esse ângulo também. Mas você vai guardar isso. E aí o que você vai saber? Você vai ter que saber que você pode usar o Pitágoras aqui. Isso aqui é você estudando cone. Ó. Você está estudando cone. Como é que faz lá no seu resumo? Você faz assim, ó, desenha o cone, identifica esse triângulo aqui e fala, eu tenho isso aqui. Estou olhando isso. E aqui você vai falar assim, isso aqui é 2πr, já entendi, que é aquela linha de baixo. E aí eu vou ter área lateral do cone, πrg, área da base do cone, πr ao quadrado. Por quê? Porque é a base do círculo, né? E a área total seria πrg mais πr ao quadrado. Aí, se você quiser colocar o π em evidência, né? E o r também, aí é questão de gosto, né? Ficaria assim, ó. Mas eu não gosto disso aqui. Eu fico com isso aqui, ó. Para que eu vou guardar isso aqui se é só somar esses dois aqui? É besteira. E isso aqui que eu tenho que saber. Então, aqui nesse cantinho que eu estou circulando a nuvenzinha, é o que vocês precisam saber de cone, em termos de área. É isso que vocês precisam saber. Mas precisa saber enxergando, tá? Enxergando. Porque senão você não adianta você decorar simplesmente, né? Ó. Então, basicamente, cone é isso daí, tá, gente? Eu vou fazer um exercício aplicando isso, tá? Então, tá lá, ó. Então, cai um problema desse na prova. Um cone, é lógico que na prova do Enem não vai vir um problema assim, vai vir ter uma historinha. Isso aqui é para facilitar o nosso raciocínio. Um cone tem raio da base medindo R igual a 3 centímetros. E altura medindo H igual a 4 centímetros. Falou para considerar π igual a 3. Pede para calcular a área da base do cone, calcular a área lateral do cone e a área total do cone. Então, um problema bem básico, que poderia estar na prova do Enem dentro de um problema. Então, o que eu vou fazer? Como eu já estou até estudando, eu vou lá fazer o meu esqueminha. Ó. Tá aqui, ó. Meu esqueminha é esse, ó. Tá aqui o meu cone, tá aqui a minha altura, tá aqui a minha geratriz e tá aqui o meu raio. Eu sei que se eu chapar, a lateral dele vai virar isso aqui. Isso aqui é 2πr, isso aqui é g, tem um ângulo aqui que eu não sei qual que é. Isso aqui é o que eu sei de cone, né? Mas vamos lá. Calcular a área da base do cone. A área da base do cone é a área de um círculo, que é esse aqui, ó. Então, área da base. πr ao quadrado. Então, tá aqui. πr ao quadrado. Então, a área da base, ele falou para o π eu fazer 3, e o r é 3 também. Então, vai dar 3 vezes 9, 27 centímetros quadrados. Tá aí o meu área da base do cone. 2, ele pede para calcular a área lateral. Ah, professor, tem aquele negócio de setor, regrinha de 3, mas eu não vou fazer isso, eu vou ganhar tempo, eu já sei que é PRG, que o professor falou que vale a pena guardar isso. PRG, vale a pena, ganha tempo. Aí eu vou botar aqui 3, o raio é 3, e aí está o problema. Quem é o G? Ah, mas o professor falou para eu guardar esse triângulo aqui que é importante, que é o triângulo de Pitágoras, que vai ter G ao quadrado é igual a H ao quadrado mais R ao quadrado. Então eu vou ter G ao quadrado, a altura é 4,
o raio é 3. Então, é o famoso triângulo 3, 4, 5. Olha só, que eu nem precisava resolver. Lembra do triângulo pitagórico? Se aqui é 3 e aqui é 4, aqui obrigatoriamente vai ser quanto? 5. Nem precisava calcular, se eu lembrasse disso. Mas, como nós estamos fazendo aqui, eu já vou terminar. 16 mais 9, g ao quadrado igual a 25, vai dar g, que é raiz de 25, g igual a 5. Então, vai dar 9 vezes 5, que é 45 centímetros quadrados. E que é a área total? Pô, a área total é só somar as duas. Para que eu vou ter fórmula para ela? É 27 mais 45. E 27 mais 45 dá 72 centímetros quadrados. E está resolvido o meu problema de cone. O que pode variar, gente, na prova sobre cone, é alguma outra informação. Pode ter problema em que ele peça esse ângulo aqui, ó. Aí talvez sim você tenha que fazer a regrinha de 3 obrigatória, que é essa aqui. Por isso que eu fiz questão de mostrar para vocês também, tá? Eu faço uma regrinha de 3, lembrando que isso aqui é um setor circular de um círculo de raio G, raio maior. Isso sempre é interessante eu saber, né? Então, pode ser que precise. Mas assim, não lembro, tá? De ter visto um problema de cone que tenha sido muito complicado. Tá? Em geral, com esse esqueminha aqui, você mata tudo. O 5, Arthur, eu fiz pelo Teorema de Pitágoras. Simplesmente, ó. Nesse triângulo aqui, ó. Vou até mudar a cor dele aqui, ó. Eu usei esse triângulo aqui, ó. Né? Que é um triângulo retângulo. Hipotenusa G, catetos H e R. Aí eu empreguei o Teorema de Pitágoras, ó. E achei o 5. Só que eu falei que eu nem precisava fazer isso. Por quê? Porque tem o triângulo pitagórico 3, 4, 5. Então, se eu lembrasse, eu nem precisava aplicar essa fórmula. Eu já saberia disso. Ok, Arthur? Então tá. E aí eu resolvi e matei o problema. Fui até o final. Ok? Então vamos lá. Já está até resolvido aqui, né? Na hora que eu for mandar o material para vocês, vai estar mais bonitinho aqui. Porque deixa eu até apagar isso aqui. Que vou deixar arrumadinho aqui. Vou tirar isso aqui. E aí já vai ficar arrumado aqui a solução. A gente comentou, né? Mas como eu já tenho aqui, na hora de eu mandar, fica mais bonitinho aqui, arrumado. Então tá aí aqui, ó. Tá tudo aí, certo? Tudo calculado direitinho. Bom, problema do Enem. Um arquiteto está fazendo um projeto de iluminação de ambiente e necessita saber a altura que deverá instalar a luminária ilustrada na figura. Sabe-se que a luminária deverá iluminar uma área circular de 28,26 metros quadrados. Então, ele está dizendo que essa área que ela vai iluminar, ó, tem que ser 28,26 metros quadrados. E o que mais? O π é 3,14 e ele quer saber a altura. E ele disse que a geratriz vale 5, né? Então, veja bem, se essa área circular vale 28,26, quer dizer que πr ao quadrado é 28,26. Só que o π ele falou que vale 3,14. Então vai ficar 3,14 r ao quadrado 28,26. Então vai ficar r ao quadrado 28,26 dividido por 3,14. Aí eu vou ter que fazer essa conta, né? 20, e o que mais que ele quer? Deixa eu ver o que mais que ele quer aqui. Ele quer a altura. Então eu vou achar o raio, e depois que eu achar o raio, eu vou usar o Pitágoras nessa figura aqui, ó. Então esse passa a ser o meu objetivo, né? Então, conclusão, gente. Eu teria que fazer essa continha, que é a mesma coisa que isso aqui, ó.
É a mesma coisa que isso aqui, né? Que é a mesma coisa que eu fazer dos 2.826 e dividir por 314, né? Então, o que eu fiz aqui? Só para mostrar para vocês. Eu estou aqui simplificando essa fração, porque, veja, se tem dois números depois da vírgula aqui, dois números depois da vírgula aqui, eu posso tirar essa vírgula. Mas isso funciona sempre, professor? Sempre funciona, né? Para fazer divisão, se você tem que igualar as casas decimais, né? Para facilitar a sua conta. Porque, por que isso funciona? Porque isso aqui é a mesma coisa que isso, ó. Veja se vocês observam isso aqui, ó. Quando eu tenho isso aqui, isso é a mesma coisa que isso, ó. Né? Então, eu teria uma coisa, o numerador dividido por 100, o denominador dividido por 100. Então, eu poderia deixar dividir por 100, que é como se eu tivesse ainda isso aqui, ó. Eu tô fazendo essa conta aqui, ó. Divisão de fração, eu mantenho a primeira e inverto a segunda. Isso aqui seria só para mostrar para vocês, né, gente? Simplifica. Que vai dar 2.816 por 314. Eu não vou fazer tudo isso, né? Não vou ficar fazendo tudo isso. Eu estou só mostrando que é por que isso funciona perfeitamente. Então, a minha conta que eu tenho que fazer é 2.826 dividido por 314. Aí eu posso pensar assim, ó, eu vou ter que multiplicar isso aqui, o 282 não divide o 214. Veja que eu vou ter que achar um número que provavelmente vai multiplicar esse 4 aqui, vai dar 6, eu vou botar 9. Aí 9 vezes 4 dá 36, vai 3. 9 vezes 1, 9 com 3 dá 2. Vai 1, 9 vezes 3, 27, 28. Dá 9 exatamente, ó. Então, assim, agora, mas professor, se eu não conseguir achar isso direto, você podia ir simplificando também. O que eu estou mostrando por enquanto aqui para vocês é, imagina você durante a prova tendo que fazer essa conta. Você poderia simplificar aqui também, ó. Se eu simplificar aqui por 2, dá 1.413. Se eu simplificar isso aqui por 2, dá 314 por 2, né? Ó. 1, 11, 5, 157. Poderia fazer isso também. Né? E aí depois tentar fazer a divisão, para ficar com o número menor, né? Mas não tem jeito, você tem que fazer a conta, tá? E essa conta aí vai dar 9, tá? Vai dar o trabalho. É que eu falo, eu não sei por que o Enem gosta de. Não tem medir que as pessoas sabem fazer conta? Sei lá. Mas é um negócio, né? Então a gente tem que achar artifício. Conclusão, essa conta dá 9, o raio então é 3, né? Porque é raiz de 9. Então veja, aqui é 5 e aqui é 3, gente. Conclusão, famoso triângulo 3, 4 e 5. E se eu não lembrasse disso, professor, você ia empregar o Pitágoras. G ao quadrado é igual ao quadrado mais R ao quadrado. Ia ficar 5 ao quadrado, H ao quadrado mais 3 ao quadrado. Você ia ter que fazer essa conta. Mas, prova do Enem, você já gastou um tempo aqui, ó, fazendo essa conta. Ainda vai gastar mais tempo aqui. Se você lembrar do triângulo 3, 4, 5, e ele é muito explorado na prova, gente. Está aqui um exemplo. Tá? O triângulo 3, 4, 5, ele é explorado na prova. Então, se eu tenho um triângulo retângulo, se aqui é 3, aqui é 4, aqui obrigatoriamente é 5. Se aqui é 5, aqui é 3, aqui obrigatoriamente é 4. Se aqui é 5, aqui é 4, aqui obrigatoriamente é 3. Né? Então, vale a pena guardar o triângulo 3, 4, 5. Perfeito? Então, a resposta, aliás, 5 não, 4, né? Então, a minha resposta aí é que a minha altura vai valer 4. Certo? O problema do Enem em 2010, gente? Ok aí? Tranquilo? Então tá. Eu aqui já tinha até colocado também a solução. Vou apagar o meu rabisqueira todo aqui, então, porque para ficar bonitinho aí. Então tá aqui, ó. Tá? Mas eu vou deixar anotado aqui do lado,
que eu acho que vale a pena vocês lembrarem disso, que quando eu tenho essa fração aqui, ó, eu posso escrever essa fração desse jeito aqui, sem a vírgula. É a mesma coisa. Se eu tenho duas casas depois da vírgula em cima e duas casas depois da vírgula embaixo, eu posso tirar a vírgula, não tem necessidade de ficar com vírgula. Bom, feito isso, tá? Vimos um problema aí que envolveu a área e a área da base, que envolveu o teorema de Pitágoras. Vamos falar do volume do cone. Gente, a ideia é a mesma da pirâmide com o prisma. Ora, se eu pegar um cone de mesma base e mesma altura de um cilindro, então o que eu estou dizendo para você é o seguinte, que a área verde, que é essa área aqui, ó, é igualzinho a essa daqui. E que essa altura aqui é a mesma. Então, se isso acontece, se eu quiser encher o cilindro de água usando o cone, eu vou precisar usar 3 cones. Conclusão, o volume de um cone é o volume do cilindro dividido por 3. Igualzinho tinha com a pirâmide. Aí, como que eu calculo o volume do cilindro? A área da base vezes a altura. Pronto. E é isso que aparece nos livros. Aí você fica decorando PR2H sobre 3? Não, gente, você não vai guardar isso. Você vai guardar que o volume do cone é o mesmo volume, é 1/3 do volume do cilindro correspondente. É isso que a gente tem que perceber. Mas tudo bem, é PR2H sobre 3. É a área da base vezes a altura dividido por 3. Por que eu divido por 3? Porque eu preciso de 3 cones para encher um cilindro. É o mesmo motivo que eu fiz lá da pirâmide. Então é muito fácil o volume. Mais fácil do que trabalhar com área. Por exemplo, um cone tem raio da base medindo 3 centímetros e altura medindo 4. Considere π igual a 3. Calcule o volume do cone. Fácil demais, gente, né? O volume é a área da base vezes a altura dividido por 3. Quem é a base? É um círculo. Então, o meu cone estava aqui, ó. A altura dele medindo 4, o raio medindo 3. E ele falou para usar o π valendo 3 também. Então, vai dar 3 ao quadrado, vezes 4 sobre 3. Corta aqui, vai dar 9 vezes 4, que é 36 centímetros cúbicos. Opa. Pronto. Pode cair um exercício desse na prova do Enem? Com certeza. Fácil desse jeito? Sim, obviamente teria uma historinha no meio, né? E a historinha vai ser uma primeira dificuldade, que é extrair os dados do problema. Mas como o nosso objetivo aqui foi só para mostrar a aplicação da fórmula, tá aí. Eu quero chegar num problema um pouquinho mais trabalhoso, a gente vai fazer, esse é o nosso objetivo, mas antes eu queria trabalhar um raciocínio com vocês, tá? Porque isso já foi explorado no Enem também. E para isso eu vou fazer a pergunta. Eu vou dar um pause aqui dentro da nossa aula, mas um pause entre aspas, né? Que é o seguinte. Eu quero que vocês pensem aí. E quem souber me responda aí no chat ou abra o microfone para responder. A pergunta é: quantos copos tem um copo de 200 ml? Quantos copos completamente cheios são necessários para encher completamente de água a garrafa? A garrafa tem 1 litro. O copo tem 200 ml. Já estão respondendo ali. Não é uma pergunta difícil. 5, né? Quem respondeu 5, poderia me dizer por que respondeu 5? Arthur diz que 1 litro é igual a 1.000 mililitros. Perfeito, concordo. E daí, 5 vezes 200 dá 1.000. Perfeito, Arthur. Então, olha o raciocínio do Arthur. Mas que é, provavelmente, o raciocínio. Michele levantou a mão. Fala, Michele.
Pode falar, Michele. Michele? Desistiu? Pode ter sido acidental. Bom, vamos lá. Então, o que foi dado como sugestão? Isso aqui tem 1.000 mililitros. Então, gente, para eu saber a quantidade que isso aqui vai caber ali, é só eu dividir o 1.000 pelo 200. Vai dar 5. Não importa se você já foi direto, não precisa de nada, né? Exatamente, você não precisa de nada, de nenhuma informação além disso daí. Não precisa saber a altura, nada. Eu simplesmente te dei uma garrafa de 1 litro, te dei um copo de 200 ml e você sabe que você precisa de 5 copos para encher essa garrafa. Acabou. Não precisa saber de altura, não precisa saber de nada. O que eu estou mostrando aqui? Que para você saber quantos copos você coloca ali, pode ser uma conta de divisão ou uma conta direta de pensar, quantas vezes eu vou multiplicar o 200 para dar 1.000? Mas não deixa de ser a mesma coisa, né? 1.000 dividido por 200 dá 5. Fácil. Todo mundo está ok com relação a isso daí? Se eu dividir o volume do grandão pelo do pequeno, eu sei a quantidade. Então eu vou dificultar um pouquinho agora, tá? E vou dar mais um tempinho. Vamos lá. Pergunta. Uma esfera de raio R, essa esfera é oca, tá? E ela vai ser usada para encher de água um cilindro de raio e altura medindo também R. Então aqui, ó, raio da base e a altura dele também é R. Pergunta: quantas esferas eu precisarei usar para esse trabalho? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Quem quiser me responder, eu quero encher o cilindro de água. O raio da base do cilindro é rão. A altura do cilindro é rão. Eu tenho uma esfera de raio é rão. Quantas vezes eu vou ter que usar essa esfera para encher o cilindro? Vamos ver se agora vocês conseguem fazer. Esse é mais difícil. Esse é mais difícil. Vamos ver se vocês conseguem fazer. Vou dar um tempinho só. Vocês pensarem aí. Lembra que no anterior eu peguei o volume da garrafa, 1.000 mililitros, e dividi pelo volume do copo, 200 ml. Vamos ver se vocês conseguem fazer aí. No problema anterior, eu conheci o volume dos dois. Então, eu preciso conhecer o volume desses dois. Preciso saber o volume do cilindro e preciso saber o volume da esfera. Para eu poder saber quantas esferas eu vou precisar usar. E aí, como é que ficaria? Eu preciso saber o volume do cilindro. E preciso saber o volume da esfera. Volume do cilindro, a área da base, vezes a altura. Volume do cilindro, qual é a área da base? Qual é a altura? O Arthur respondeu 2. Vamos ver se vai dar 2 mesmo? Volume do cilindro. Esse é o volume do cilindro. Volume da esfera qual que é? Aí tem que lembrar, né, gente? Fórmula do volume da esfera. Essa é uma das fórmulas que não tem o que fazer. Nas provas do Enem, a princípio, eles têm dado essa fórmula, né? Mas não necessariamente vão precisar. Então, conclusão. Esse é o volume da esfera. Esse é o volume do cilindro. Para eu saber
quantas esferas eu vou precisar para encher o cilindro, aqui o que eu fiz? Eu dividi o volume da garrafa pelo volume do copo. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou dividir o volume do cilindro pelo volume da esfera. Qual é o volume do cilindro? πr ao cubo. Qual é o volume da esfera? 4/3 de πr ao cubo. Então, isso aqui vai ficar o quê? πr ao cubo dividido por 4πr ao cubo sobre 3. É isso ali, ó. Que é a mesma coisa que o quê? Então, vou botar aqui, ó. Volume do cilindro sobre o volume da esfera. Chamei de C e E para facilitar. Vai ficar πr ao cubo vezes, porque a divisão inverte a segunda fração, 4πr ao cubo. Aí eu corto π com π, r ao cubo com r ao cubo. Isso aqui ficou quanto? 3/4. Então, gente, olha a minha interpretação aqui, ó. O volume do cilindro dividido pelo volume da esfera, para eu descobrir quantas esferas ia dar, deu 3/4. Conclusão, o volume do cilindro é 3/4 do volume da esfera. Ou seja, eu não vou usar uma esfera inteira. Eu teria que pegar 3/4 de esfera. É lógico que não, chega, não é 1,5, né, Arthur? Porque inverti a conta, né, ali na hora de multiplicar. Na verdade, não chega a ser uma esfera inteira. Então, gente, veja, é um problema. Se caísse um problema desse na prova, com certeza seria um problema difícil. Por que eu coloquei aqui para vocês? Eu coloquei aqui para vocês para mostrar que todas as vezes que você tem um raciocínio comparativo de saber quantas vezes uma coisa cabe na outra, você divide aquela coisa pela outra. Foi o que eu fiz aqui, ó. Só que aqui tá bonitinho, que é um problema redondinho. Esse aqui, ele fica até estranho, porque ele não é nem intuitivo, né? Mas o que eu penso? Que se eu quero saber quantas esferas eu vou precisar para colocar no cilindro, eu divido o cilindro pela esfera. Não deu uma esfera inteira. Deu 3/4 de esfera. O problema podia ser o contrário. Poderia ser quantos cilindros eu vou precisar para colocar na esfera. Aí eu faria o contrário. Aí eu faria o volume da esfera dividido pelo volume do cilindro. Tá ok esse raciocínio, gente? Esse raciocínio comparativo, isso é um raciocínio importante, tá? E que ele é explorado no Enem, só que de uma maneira, eu dei um exemplo aqui, mas ele pode aparecer de diversas formas. O fato é que, para eu saber quantas vezes uma coisa cabe na outra, eu divido essa outra pelaquela coisa. Tá claro isso aí? Entenderam o exercício como ele foi feito? Certo aí? Não é um exercício trivial, tá, gente? Não é um exercício trivial. Mas é importante que você entenda como que foi feito, né? Uma coisa em relação à outra, eu divido a coisa pelaquela outra. É assim que funciona. Não vai dar tempo, mas esse é o problema que eu vou deixar, eu vou mandar no material para vocês, não vou mandar a solução, vocês podem tentar resolver, e eu inicio a aula que vem a partir desse problema, mas seria interessante vocês tentarem fazer, tá? Eu já inicio, aí vocês conferem lá. E ele é um problema que usa esse tipo de raciocínio, que eu trabalhei com vocês aqui, tá? Então, por isso que eu fiz questão de trabalhar, mas ele pode aparecer de diversas formas. Ok? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Tá claro? Então, vocês precisam sair dessa aula sabendo de cone, sabendo que o cone, como que calcular a área da base, a área lateral, a saber reconhecer essa figurinha aqui que eu desenhei para vocês, essa figurinha aí, precisa saber isso, e precisa saber o volume do cone como sendo 1/3 do volume de um cilindro, ou seja, a área da base vezes a altura dividido por 3. É isso que é a mensagem da aula de hoje, que está gravada e que eu vou deixar lá depois, assim que tiver disponibilizada para mim, para vocês. E vou deixar junto depois, já, o material já disponibiliza imediatamente, tá? Esse material já vai estar lá imediatamente para vocês, para quem quiser conferir e pegar. Ok? Tá? Então, um abraço para vocês e nos vemos na próxima semana. Qualquer coisa, podem mandar e-mail, podem mandar se tiver, né? Mas vocês têm
muitos recursos aí também para tirar a dúvida, né? Tem os seus monitores, mas nem por isso a gente não responde se tiver pergunta. Então, vamos parar a nossa gravação.